Boa tarde, galera. Hoje a gente dará continuidade ao assunto de geografia, tá? A gente está trabalhando sobre o Brasil, com a temática para conhecer o Brasil. Então, vocês podem estar abrindo o livro de vocês na página 16, que fala sobre a geografia das cidades no Brasil, tá? Olha aqui, a gente pode ver que tem um esquemazinho que é muito importante para vocês compreenderem melhor. Então, as primeiras cidades brasileiras, como vocês estão vendo aqui, né? As cidades brasileiras, elas surgiram por meio do quê? Por meio da colonização portuguesa, tá? E qual era a função dessas cidades, professora? Das primeiras cidades que surgiram no Brasil? Elas tinham função que administrativa e comercial. E os produtos que eram comercializados, eles eram destinados para onde? Para o mercado europeu, tá? Novamente recapitulando, as primeiras cidades que surgiram no Brasil, elas surgiram por meio da colonização portuguesa. Qual era a função dessas cidades? Elas tinham função administrativa e comercial, e todos os produtos que eram comercializados eram enviados para o mercado europeu, tá? Isso vocês devem compreender sobre o primeiro tópico aqui, tá? Continuando, tá? Com o avanço da colonização portuguesa pelo território, no caso pelo território brasileiro, tá? Outras cidades foram sendo criadas. A gente pode estar vendo a origem de uma delas, que é a cidade de Maceió, tá? Que é a capital de Alagoas, que se formou, tá, gente, ao redor de um engenho de açúcar. Isso também era muito importante no momento, tá? Além de Maceió, como vocês podem estar acompanhando no livro de vocês, a gente tem também o Forte dos Reis Magos, tá? Que foi o núcleo inicial da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. A gente também tem a cidade de Guiratinga, tá? No estado de Mato Grosso, que originou-se de uma corruptela chamada Lajeado, que chegou a ser importante à área de extração de diamantes, tá? Isso é uma das cidades que foram sendo criadas, tá, pela colonização portuguesa, né, com o avanço dessa dominação do território brasileiro. Aqui é uma outra cidade que é o Pátio do Colégio São Paulo, tá? Na cidade de São Paulo, como vocês podem estar observando, tá? A cidade de São Paulo, que é uma das grandes cidades do Brasil, ela teve origem, né, no colégio, que é essa imagem aqui ao lado, fundado por padres jesuítas, tá? A gente sabe que essas missões religiosas que vieram para o Brasil foram muito importantes nesse período de colonização, dominação e exploração, tá? A gente também sabemos que os jesuítas passaram pelo nosso município, pelo estado do Pará, trouxeram a catequização dos índios, né? Então, foi um momento muito importante nesse período. Não só para São Paulo, mas também a gente pode estar relacionando aqui com o nosso município, o município de Vigia, tá? A gente tem características importantes, a gente sabe das riquezas que o nosso município tem, que a nossa cidade tem, que deixou, né, riquezas históricas, como a gente pode estar observando nas igrejas, né, como a Igreja Matriz, e entre outros monumentos históricos que a gente tem aqui na nossa cidade. Olha aí, um outro tópico importante que está no livro de vocês, tá? O aumento considerável do número de cidades ocorreu principalmente na região sudeste, ou seja, a região sudeste ela foi uma região que foi crescendo em relação às outras. Então, o que funcionou isso tudo? Foi a partir o quê? Da industrialização que ocorreu por volta de 1930. Então, a industrialização ela foi muito importante nesse período de crescimento das cidades, principalmente na região sudeste, tá? Então, cada cidade ela tem uma característica o quê? Histórica, que é fruto do processo de formação territorial e da cultura do povo que vive nela. Então, todas as cidades elas apresentam esse fator histórico, né? Como a gente sabe, esse fator histórico, principalmente porque ela traz essa formação territorial e cultural do povo que vive nela. Então, se Vigia hoje tem essa questão de fé, a questão do catolicismo, o sírio, tudo isso foi trazido por essas missões religiosas que vieram ao nosso território, tá? Então, se cada cidade tem uma cultura diferente, tem uma formação territorial diferente,
é devido a esse processo histórico que cada uma cidade passou. Aí, aqui temos como exemplo, que está no livro de vocês, Belo Horizonte, né, que faz parte de Minas Gerais. Então, Belo Horizonte, ela é diferente das outras cidades da região sudeste, né? Foi uma cidade que foi planejada e criada para substituir Ouro Preto como sede do poder político em Minas Gerais. Então, com o declínio da exploração do ouro, né, a economia de Minas Gerais estagnou, ou seja, ela parou. E a transferência da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte no século XIX visava romper com a decadência e buscar novas possibilidades a partir de um novo núcleo urbano. Aqui está a vista da cidade de Belo Horizonte. Então, a gente sabe que foi uma cidade muito importante, principalmente para a produção, né, do ouro do Brasil, tá, gente? E aqui a gente também traz uma outra característica desse processo, que na região centro-oeste, tá? A fundação e desenvolvimento das cidades deu principalmente a partir da construção de Brasília, inaugurada em 1960. Então, a partir do momento que Brasília ela foi construída, né, foi um pontapé inicial para o surgimento de outras cidades também. A gente sabe que Brasília foi uma cidade planejada, assim como também Belo Horizonte. Então, aqui a gente traz um pouco sobre Goiânia, tá? Capital de Goiás. E no século XVIII, né, por causa da mineração, as terras hoje pertencentes ao estado de Goiás foram ocupadas com a criação de várias cidades, entre elas Vila Boa, que se tornou a capital do futuro estado de Goiás. Então, em 1933, o governo goiano decidiu construir uma cidade planejada para ser a nova capital do estado. Vila Boa, localizada numa área serrana de difícil acesso, desfavorecia a comunicação com outras regiões do estado. Em 1927, Goiânia tornou-se a nova capital, situada em uma área plana, próxima à ferrovia, construída para receber uma população que até hoje é de 50 mil habitantes, tá, gente? Então, foi uma cidade que se destaca muito, tá? Que é Goiás. E aqui eu contei um pouco para vocês sobre como foi que ocorreu toda essa construção dessa cidade, tá? E aqui a gente tem outras origens, tá? Como a gente pode ver aqui que teve cidades que foram planejadas, mas também teve outros povoados que tiveram pequenos comércios, tá? Pequenos comércios à beira de estradas e rios, tá? Isso também foi uma forma de impulsionar o surgimento de outras cidades, tá? Não só a questão do comércio, à beira de estradas e rios, mas também seringais, canteiro de obra de usinas hidrelétricas, núcleo de pescadores no litoral, enfim, todo tipo de lugar onde se instalam pessoas para viver e desenvolver uma atividade. Então, tudo isso foram formas, tá, de desenvolvimento de outros povoados e de futuras cidades também. Então, eu coloco aqui para vocês que há também cidades que foram planejadas, como Goiânia, Palmas, Belo Horizonte e Brasília, tá? Aqui a gente trouxe um pouquinho para vocês Rio Branco, né, a capital do Acre, que cresceu ao redor de uma empresa de extração de borracha. Então, se a gente for pesquisar, for compreender o surgimento de cada uma dessas cidades, a gente percebe que cada cidade ela tem uma característica, tem uma particularidade própria. Então, Vigia, ela difere também das outras cidades. Foi antigamente o que? Era uma aldeia, depois se tornou uma vila, e assim se tornou um município e também hoje é cidade, tá? Então, cada cidade tem a sua particularidade, tem essa característica histórica muito importante na formação territorial, tá? E aqui, gente, a gente tem uma atividade do livro na página 21, tá? Para resolver as questões 1, 2 e 3. Na questão 1, você vai comparar as imagens. Tem 4 imagens no livro de vocês, tá, gente? Uma imagem, a primeira imagem mostra Salvador, a primeira cidade do Brasil no século 17. Ao lado tem a cidade de Salvador, no ano de 2007. Abaixo dessas imagens, a gente tem Recife, em meados do século 17, e Recife, ao lado a gente tem Recife em 2006, tá? Vocês vão comparar essas imagens e responder aqui embaixo, tá? Destaque as mudanças que ocorreram nas cidades de Salvador e de Recife. Vocês vão comparar, analisar as imagens e responder.
essas mudanças influenciaram o modo de vida das pessoas? Você vai dizer sim ou não e por que disso, tá? Na segunda questão, fala assim: compare as mudanças que ocorreram na cidade onde você mora com as mostradas nas fotografias anteriores, tá? Então você vai comparar essas fotografias e vai relacionar essas fotografias com a nossa cidade, com a cidade de Vigia. Será que Vigia também ela, ela foi transformada, ela foi modificada, passou por esse processo de transformação, de desenvolvimento, tá? E na terceira questão, você vai analisar os fatores que modificaram a paisagem do lugar onde você mora. O que será? Quais foram os fatores que fizeram desenvolver a nossa cidade de Vigia, tá? Então, mão na massa, galerinha, e obrigada pela atenção de vocês.